Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de noções básicas em filosofia cristã. Nesse terceiro vídeo, eu gostaria de fundamentar essa terceira aula basicamente na obra Introdução à Filosofia, uma perspectiva cristã de Norman Geisler e Paul Fenberg, da editora Vida. Tá? Deixa aqui para vocês visualizarem rapidamente filosofia cristã. Quero, baseando-se nessa leitura aqui, iniciar e desenvolver basicamente toda a aula número 13, onde nós iremos buscar responder a seguinte questão: os principais filósofos que creem em Deus e o que é história da filosofia. Vamos ver essa questão. Obviamente, como já foi dito aqui a vocês, a filosofia ela possui uma, um amplo, uma ampla gama de conhecimento, tá? Mas nós estamos dando aqui as noções como se fosse um guia para vocês poderem desenvolver cada vez mais o conhecimento filosófico, ok? Antes de entrar aqui no capítulo 3 ou na aula número 3, falando sobre os principais filósofos que creem em Deus e o que é história da filosofia, tá? Obviamente, a filosofia é um assunto muito extenso e que, lamentavelmente, as pessoas têm confundido, têm deixado de entender a necessidade disso. Deixa eu deixar aqui já no ponto, para depois a gente poder entrar. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Os principais filósofos que creem em Deus e o que é a história da filosofia, ok? Pronto. Aqui fica melhor para vocês poderem ver aí. Você já pega o seu caderno, seu lápis, sua caneta e faz anotação. Eu marquei aqui na página, no capítulo, deixa eu ver aqui, algo bastante interessante para a gente poder desenvolver aqui. Muita coisa aqui, tá? Mas eu apenas separei algo que tem a ver justamente com a nossa abordagem aqui. Página 74, 73 e a página 77, tá? Vou ler aqui um trecho para vocês. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Página 73. Diz assim: Sócrates disse: a vida não examinada não é digna de ser vivida. Esse é o desafio básico e perene da filosofia. O filósofo continuamente examina a vida, seus propósitos e suas pressuposições. Está interessado no pensamento crítico e no pensamento claro e correto. Isso nos lembra um texto lá de João, deixa eu ver aqui, João, no capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Estou pesquisando aqui na internet, que diz assim, baseado na leitura que nós fizemos de Sócrates, uma frase que ele disse assim, vou repetir, a vida não examinada não é digna de ser vivida. Veja que o núcleo da frase é examinar, ou seja, examinar a nossa própria vida, né? Não é digna de ser vivida. Aí isso nos lembra João capítulo 5, 39. Examinai as escrituras. Sócrates nos manda examinar a nossa vida, mas as escrituras nos manda examinar a própria escritura. Por quê? Porque fosco das terneras a vida eterna. Diferente da filosofia, que não tem vida em si mesmo, tá? Ela necessita do Criador da vida. As Escrituras possuem vida eterna. E são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. A filosofia é uma ferramenta extremamente necessária para o cristão. Mas as Escrituras são superior em grau, gênero e número.
Então, a gente precisa, obviamente, examinar nossas vidas, mas necessitamos examinar as escrituras, tá ok? Vejamos por quê. Porque entre os motivos é o seguinte: se nós temos uma vida entregue aos vícios, não faz sentido existir. Segundo a filosofia, se nós temos uma vida que criamos ídolos, tá? Ídolos, se somos apenas religiosos, não vale a pena ter sentido. É tanto que eu, recentemente, ouvindo um certo estudo, um certo pesquisador da história dizia o seguinte, que o cristão era acusado de ser ateu. Veja que o cristão era acusado de ser ateu, porque não tinha imagens para adorar. Todas as religiões, no geral, existe uma imagem, uma estátua para cultuar, para reverenciar, para evocar. Já o judaísmo, o cristianismo como um todo, não tem isso. Por quê? Não é uma criação humana, ok? Então, as escrituras que estão acima da filosofia, ela nos manda não apenas investigar o nosso comportamento, a nossa fala, mas investigar as escrituras. Por quê? Porque as escrituras são a verdade de Deus. Tá? Indo mais para frente, lá na página 77, o autor fala sobre o desafio da filosofia do cristão. Eu quero aqui rapidamente falar o seguinte: existe um texto em Colossenses capítulo 2, verso 8. Colossenses 2, verso 8. Que diz assim: cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias. Algumas pessoas acreditam que a filosofia é ruim, ela é prejudicial ao cristianismo. Não. Estamos dizendo que a filosofia, desde o começo, era benéfica para a vida humana e para o cristianismo e para a sociedade. As pessoas que têm medo da filosofia são as pessoas cujas crenças não são baseadas em fatos reais. Ou, no máximo, as crenças que as pessoas têm medo de investigarem não são baseadas em Cristo. Por quê? Se nós temos uma crença em Cristo, não temos medo, nenhum tipo de pavor de examinar as Escrituras e ver a nossa crença em Cristo ser consolidada, ser solidificada, ser plenamente evidenciada. Diferentemente das religiões, por exemplo, se nós adotássemos o Espiritismo ou as Testemunhas de Jeová como uma religião supostamente verdadeira, quando examinássemos por meio da filosofia essa religião, não iríamos encontrar nenhum tipo de sustentação. Pior ainda, se nós fôssemos usar as escrituras, iremos perceber que as escrituras não só refutam o espiritismo, as testemunhas de Jeová, o budismo, o hinduísmo, mas também a escritura ela aniquila, ela quebra, ela rejeita completamente todos os pressupostos, todas as crenças pseudo-religiosas. Tá? Então a filosofia era, de toda forma, está sempre unida com a teologia. Mas as pessoas tendem a pensar dessa forma porque a filosofia ameaça a falsa religião das pessoas. Tem pessoas, né? E aí o autor fala aqui, dando suas explicações. Eu dei uma outra explicação para esse texto, mas o autor aqui vai explicar que essa expressão filosofia que Paulo está dizendo em Colossenses não é a filosofia como ciência, né? Nem é a filosofia que estava entrando, era um movimento, na verdade, que se disfarçou, se camuflou, se abdicou, né? Tentou se transformar em uma filosofia chamada de gnosticismo. Aí o gnosticismo não apareceu com esse nome nas igrejas, mas apareceu como filosofia. Por exemplo, nos dias de hoje, as filosofias que entram nas igrejas, que nós devemos repudiar, que nós devemos ter cuidado para que essas filosofias que estão nas igrejas não nos façam presa, a seguinte: teologia liberal é uma filosofia que deve ser rejeitada.
Teologia da libertação é uma teologia que deve ser refutada, tá? Que é um tipo de filosofia. Então, a teologia dos ateus, né? A teologia da prosperidade, entendeu? Então, nós estamos dentro de um contexto muito amplo, fazendo com que você possa perceber a relação, a intimidade de filosofia, teologia, com os desafios que o cristão deve superar. Bem, o autor diz assim: a filosofia é útil na construção do sistema cristão e na refutação do ponto de vista contrário. A filosofia, quando sendo submissa, sendo serva da teologia, é uma ferramenta indispensável. Veja só, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz assim: destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Então, por meio da filosofia, nós conseguimos fazer uma construção racional do cristianismo, da Bíblia, e ao mesmo tempo refutar as falsas crenças que nós muitas vezes temos e levando cativo todo o pensamento que levanta-se contra Cristo, ou seja, conseguindo assim defender, criar uma apologética. Então essa é a tarefa do cristão. Finalizando aqui na página 77 ainda, vou ler aqui um trecho completo. Deus não premia a ignorância. Os cristãos não recebem recompensa espiritual por uma fé ignorante. A fé pode ser mais meritória do que a razão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Mas a razão é mais nobre. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Na realidade, o grande mandamento do cristão é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Pedro diz que devemos sempre estar preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Paulo diz que estamos ocupados na defesa e na confirmação do Evangelho. Filipenses 1,7. Ele mesmo arrazoou acerca das Escrituras. Atos 17, versículo 2. Então, nós temos, de fato, N motivos para perceber a importância da filosofia juntamente com a teologia, ok? E aqui a gente pode entrar aqui, partindo desse princípio, entender e conhecer os principais filósofos que creem em Deus e o que é a história da filosofia, ok? Vejamos o seguinte. Bem, na história da filosofia, encontramos diversos filósofos que acreditavam em Deus ou em alguma forma de divindade. Alguns dos principais filósofos que se enquadram nessa categoria é Sócrates. Embora não tenha, deixa eu fechar aqui, embora não tenha deixado obras escritas, Sócrates foi uma figura central na filosofia grega. Ele frequentemente fazia referência a uma voz divina que o guiava em seus pensamentos e ações, sugerindo uma crença em alguma forma de divindade. Temos Platão, discípulo de Sócrates. Platão é conhecido por sua teoria das formas ou ideias, que sugere a existência de um mundo das formas perfeitas, no qual o mundo físico é apenas uma cópia imperfeita. Platão também argumentou a favor da existência de um bem supremo ou forma de bem, que poderia ser interpretado como uma forma de divindade. Temos agora Aristóteles, que era um estudante de Platão. Aristóteles desenvolveu sua própria filosofia, que incluía uma teoria do primeiro motor imóvel, uma entidade divina que é a causa final de todo movimento e mudança no mundo e no universo. Temos também Tomás de Aquino, um dos mais influentes filósofos cristãos. Tomás de Aquino integrou as ideias de Aristóteles à teologia cristã na sua obra monumental chamada Suma Teológica. Ele argumentou a favor da existência de Deus através de uma série de 5 vias que inclui o argumento do movimento, da causa eficiente, da contingência, do grau e do fim. Temos também René Descartes, que é um filósofo do século XVII. Descartes é conhecido por seu argumento ontológico para a existência de Deus, além de suas contribuições para a filosofia da mente e para o racionalismo. Esses são apenas alguns exemplos
de filósofos que acreditavam em Deus ao longo da história da filosofia. Quanto à história da filosofia, nós podemos conceituar, definir, compreender essa disciplina como o estudo do desenvolvimento do pensamento filosófico ao longo do tempo, desde os seus primórdios da antiguidade até as correntes contemporâneas. A história da filosofia busca compreender as ideias, a forma de pensamento, os debates e as contribuições de filósofos ao longo dos séculos, analisando como essas ideias influenciaram radicalmente e foram influenciadas pelo contexto cultural, político, social, espiritual e científico de suas épocas. Ela nos permite traçar a evolução das ideias filosóficas, identificar padrões recorrentes, examinar as interações entre diferentes correntes de pensamento e compreender como a filosofia continua a moldar nosso entendimento do mundo e de nós mesmos. Então, nós acabamos de perceber e de entender um pouquinho a respeito de que existem, de fato, filósofos que creem em Deus ou em alguma divindade e definimos aqui o que é a história da filosofia. Por quê? Porque muitas vezes cursos de filosofia ou livros de filosofia apresentam apenas filósofos que não creem em Deus. E assim, as pessoas pensam que a filosofia é do mal. Não, de forma nenhuma. As filosofias que não têm sentido nenhum, citamos algumas delas, como por exemplo, novamente dizendo, teologia da libertação, teologia liberal, no tempos antigos, gnosticismo, docetismo. Então, eles vêm disfarçados de filosofias para enganar as pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Existe, de fato, uma doutrinação espiritual no mundo e que isso recai muito no plano cultural. Então, a gente vai tomando consciência desses fatos e podendo assim construir, alicerçar o pensamento não em fábulas, não em invencionices, tá? Mas realmente na figura, na pessoa, na essência, na realidade bíblica revelada pelo Espírito Santo. Bem, ainda quase finalizando esse vídeo aula, eu quero citar na página 78 e 79 do livro Introdução à Filosofia, uma perspectiva cristã. Vou aqui mostrar a vocês, novamente, para vocês poderem verificar aí, ok? Ele fala sobre o papel da filosofia para o cristão. A partir desse princípio de que existem filósofos cristãos, então deve existir, de fato, cristãos filósofos, tá? O autor diz assim: a filosofia já foi chamada de a serva da teologia. Você sabia disso, que a filosofia foi chamada de serva da teologia? Por quê? Porque ela se viu como uma defesa contra as heresias e, ao mesmo tempo, apresentava bons argumentos em favor do cristianismo. O autor diz assim: a função da filosofia na teologia. Não se pode fazer teologia sistemática sem a ajuda da filosofia. Olha, por quê? Porque a Bíblia fornece os dados básicos para a teologia cristã. Mas a teologia não é sistemática, até que tenha sido sistematizada. Primeiramente, há um estudo indutivo nas Escrituras. Segundo, há uma correlação sistemática de todos os dados bíblicos. Terceiro, há uma dedução lógica tirada dessas duas premissas, que é a doutrina da Trindade, por exemplo. Há um só Deus que existe em três pessoas. Então, nós percebemos aqui que existe uma função, uma finalidade extremamente importante na teologia sistemática, porque a teologia sistemática, de fato, necessita entender como a filosofia e seus métodos operam para compreender um tema específico. Tá? Citamos aqui método indutivo, correlação e dedução. Tá? E o autor ainda diz assim, em 79, na página 79, sem a ajuda da lógica e da filosofia, a nossa teologia cristã não seria possível. Para você, você acredita que essa expressão
Sem a ajuda da lógica e da filosofia, a teologia cristã não seria possível? Para você, isso é certo ou errado? Bem, se você está começando agora o estudo da filosofia, talvez você não entenda muito bem essa expressão. Ou talvez você até tenha um conhecimento e talvez seja negativo. Ou você tenha um conhecimento e seja positivo. Bem, das três formas aqui, apenas aquele que diz que, sim, sem a ajuda da filosofia e da lógica, não podemos compreender a teologia cristã. Por quê? Porque a filosofia, a lógica, ela trabalha com racionalidade, com razão, com pensamento. Então, as escrituras, ela tem aquele argumentações, né? A escritura tem afirmações, tem textos bíblicos que precisam ser interpretados, compreendidos, analisados. Isso a filosofia faz bem. A filosofia interpreta, analisa e observa textos, né, ideias. Né? E assim, sem a filosofia, por exemplo, não teremos a trindade. Não teremos o conceito de essência, o conceito de hipóteses, o conceito de natureza. Não teríamos como explicar a trindade sem essas palavras. Então, essa é uma prova cabal de que, de fato, nós precisamos da boa e verdadeira filosofia, tá? Cristã, obviamente, não a dos ateus, que não tem nem sentido nem para eles mesmos. Bem, o pensar coerente e consistente acerca da Bíblia, ou seja, por meio da lógica e da Bíblia, da filosofia, nós podemos ter um pensamento coerente. Então, não pode ser realizado sem a ajuda da filosofia. O teólogo cristão é, nesse aspecto, um estudante bíblico-filosófico. Fornece razão, que é o Logos, acerca de Theos, que é Deus, como é conhecido na Escritura. Então, o fato é que aqui nós percebemos que a filosofia continua sendo serva da teologia. Tá? Então, espero que vocês tenham aí entendido um pouquinho a mais sobre as noções básicas em filosofia. A aula de hoje nós vimos o seguinte: principais filósofos, ou existem outros, tá, que acreditam em Deus, porque existem filósofos que não acreditam, e o que é a história da filosofia. Tá? Pegando esses dois materiais, compreendemos que a filosofia é reserva da teologia e que sem as suas ferramentas, como a lógica e a própria filosofia, não teremos a palavra, por exemplo, trindade, essência, hipótese, não teremos a lógica, não teremos a razão, que vem advindo do logos. Então ficaria difícil de compreender, analisar, interpretar, perceber as ideias e as doutrinas do texto bíblico. Então, repito, e concluímos a aula de hoje dizendo que a filosofia era escrava, submissa da teologia cristã. Tá? Então, aguardo vocês na próxima aula. Continue se esforçando, continue fazer suas anotações. Tá? Bons estudos. Aproveite o máximo esse momento aqui da Faculdade Teológica Bereanos, que está realmente sendo um privilégio trabalhar com vocês, transmitir conhecimento e também aprender, né? Nosso referencial é realmente a escritura. Então, um forte abraço, continue da fé, bons estudos e até o próximo vídeo.